Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu trago um convidado muito especial, que é o Rui Pedruzão. É um escritor de romance espírita, que estudou muitos anos, trouxe bastante conhecimento para nós. E hoje eu venho trazer ele aqui para que ele possa contar as experiências vividas da vida dele, o processo da espiritualidade dele e como é que ele chegou, né, no ápice de ser um escritor de romance espírita. Olá, Paula. Desde já agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui presente convosco. Então, Rui, conta um pouquinho para nós como é que foi o seu processo, como ele se iniciou desde a sua infância, né? E como é que foi o seu progresso? Começa pra gente do comecinho. Bem, então, aos 5 anos de idade, eu comecei a dar os primeiros toques na escrita com o auxílio de três amigas que já frequentavam a escola. Uau! Então você começou de forma precoce com a ajuda dessas pessoas. Dá até entender que mais ou menos por hoje você ser um escritor, talvez seja até um sinal do universo ali já querendo antecipar antes da época de escola, então. Eu fui sentindo isso, as influências espirituais, não que eu tivesse consciência das inspirações que surgiam, mas elas foram acontecendo. Como é que você descobriu que você era um médium? Como é que você descobriu esse mundo gigantesco da espiritualidade? Como é que, da onde surgiu isso? O que que foi que aconteceu para que você chegasse a isso? Eu iniciei a minha ligação à espiritualidade desde criança na Igreja Católica e eu fui fazendo a catequese até ser crismado e pelo meio eu participei do coro da igreja, onde comecei a cantar aos 6 anos, passei pela escola de música no grupo de pequenos cantores, ou seja, já ligado às artes, né? E cheguei ali na fase dos 13 anos, comecei a escrever letras de músicas, Uau! com influência de algumas bandas norte-americanas. Portanto, a escrita já estava aí de uma outra forma, não só redações com histórias, neste caso ligadas a romances, mas também poemas. Então você já começou a desenvolver como um compositor. Exatamente, aos 13 anos. Uhum. Depois eu fui escrevendo muitas letras, né, chegando a totalizar algumas centenas, e o primeiro livro surgiu anos mais tarde, ali pelos 27, 28 anos. Ok, mas como é que você encontrou a espiritualidade? Aonde foi o clique que deu na sua vida, nesse espaço de tempo, sobre a sua mediunidade? Como é que você chegou a isso? Bom, é uma história na qual eu estava a trabalhar já aos 18 anos e cheguei a casa na hora do almoço, eu estava a ver televisão normalmente e deu-se aí o primeiro contacto que foi uma resposta que veio da rua, respondendo, neste caso, ao meu pensamento. Eu tinha tido um pensamento só para mim, sem o exteriorizar, Uhum. e ele foi-me respondido, neste caso da rua. E começou aí, e começou-se repetindo, e eu comecei a perguntar o que é que seria aquilo, né? Não tinha informação alguma sobre o que é, neste caso, o espiritismo, né? Espiritualidade, alguma crença religiosa mais avançada que me explicasse isso. Portanto, e depois disso eu comecei a ler, através de um tio meu, algumas obras espiritualistas, e ali por 2007 eu tive um contacto com uma reikiana, recebi o reiki, a imposição das mãos, e foi-me dito que seria bom para mim ler alguns livros. E entre eles estava o Evangelho segundo o Espiritismo. E foi aí que você começou a desenvolver isso tudo, porque foi baseado pelos livros, mas também depois da sua experiência de ouvir vozes, ok? Te dando respostas.
E aí, depois disso, ah, sua família aceitou bem essa situação toda, essa coisa, né? Embora você disse que foi um tio seu que tinha livros espiritualistas, sua família já é espiritualizada, assim, na questão do espiritismo? E você me disse que foi logo cedo na Igreja Católica, fez catequese, etc. Mas que depois, mais para frente, foi um tio que te passou alguns livros sobre espiritualidade. Como é que a sua família aceitou essa nova vertente assim na sua vida? Porque o catolicismo não encaixa muito ali com o espiritismo, né? Sim, é verdade. A minha família, católicos como eu desde pequenos, não tinham um conhecimento muito alongado, muito aprofundado sobre espiritismo. Neste caso, nem conhecíamos essa doutrina. Nasceu na França através de Allan Kardec, no século XIX. Mas eles não foi uma aceitação assim, nem foi aceitação nem julgamento, foi uma busca por ajuda e uma falta de auxílio de alguém que conhecesse o espiritismo ou outra espiritualidade que pudesse compreender a mediunidade. E neste caso, eu fui levado a um médico psiquiatra e a mediunidade foi entendida como psicose nervosa, ou podemos chamar também esquizofrenia, né? Mas o diagnóstico era psicose nervosa. E como é que você conseguiu dar a volta por cima em relação a isso? Porque, infelizmente, hoje em dia, se você tem algo de especial, só retratando novamente assim sobre a tua história, porque você começou menina logo cedo, aprendendo a ler e escrever, com a ajuda de coleguinhas, né? Tá muito na cara que já estavam te preparando para algo do futuro e de forma muito precoce. E depois você desenvolvendo sobre as artes, né, de música, de tocar instrumento, de cantar, e depois mais para frente, quando você começa a desenvolver sua mediunidade de audição e obtendo respostas intuitivas na sua mente, é meio que complicado mesmo para você conseguir desenvolver essa espiritualidade, essa mediunidade, sem estar dopado por medicações, porque o que eles fazem com o tipo de medicações alopáticas que deixam você os, os EPAs da vida, né? Eles costumam deixar a gente em stand-by, faz com que a sua glândula pineal fique ali no stop, parada. Ela não funciona. Como é que você conseguiu gerir tudo isso e não parar com esse desenvolvimento mediúnico? A medicação realmente ela poderia travar caso não fosse uma mediunidade tão aflorada. Neste caso, não travou nunca. Eu nunca, com alguma medicação, fosse qual fosse, nunca parei de ouvir a voz dos espíritos. Portanto, caso fossem alucinações, teriam parado, né? Teriam sido controladas Exatamente. essas vozes. Infelizmente ou felizmente, hoje em dia, já começam-se a perceber melhor o que é os fatores mediúnicos. Isso não quer dizer que há pessoas que não tenham problemas mentais. Existe, mas não são todos. Então, hoje, inclusive no Brasil, já existem universidades que estão fazendo pós-graduação na área da espiritualidade. Já é um desenvolvimento muito mais elevado, na questão de conhecer a consciência do ser humano. Então, algumas patologias deixam de ser verdadeiramente patologias e começa-se a compreender que aquela pessoa muitas vezes veio com um dom mediúnico diferenciado, um paranormal que tem um dom diferenciado e que precisa ser trabalhado e desenvolvido. E aí me conta, depois você começou a escrever livros. O que que deu o clique assim, que o que que te inspirou a começar a escrever? Qual foi o fator que deu aquele boom na sua vida? Ah, agora eu vou escrever livros. O que foi que aconteceu?
Isso já foi um pouco mais na frente, ali em 2012, e numa manhã, depois de eu despertar, eu tive uma aparição que eu não sei dizer se era o próprio eh, Chico Xavier. Neste caso, apareceu como Chico Xavier, com a minha tia, que neste caso ainda está encarnada neste momento. E ele pediu-me, entre outras coisas que ele falou, para eu pegar numa caneta ou num lápis e escrever. E foi aí que eu comecei. Nesse dia escrevi 60 mensagens assim. E você, deixa eu compreender melhor. Então você estava ali num dia comum e de repente veio aquela aparição, um flau. Sim, eu pouco conhecia do Chico Xavier. Uns 3, 4 anos que eu tinha começado a estudar o Chico, Allan Kardec, como mencionei, não é? Do primeiro livro espírita que eu li, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois seguiu-se o livro dos Espíritos, entre outros, e fui estudando também no Centro Espírita, Centro Espírita Irmã Filomena, que me acolheu e recebi tratamento também de fluidoterapia, um acompanhamento espiritual para que eu desenvolvesse também a mediunidade mais tranquilamente. Isso também ajudou muito. Muito interessante quando você diz que o Chico apareceu para você. Muitas vezes, Rui, as pessoas falam assim: ah, e você até parece que era o Chico aparecendo para você, até parece que o Chico vai conversar com você. Outro dia eu estava com um grupo, né, dos alunos, onde as pessoas estão aprendendo sobre espiritualidade, e nós estávamos fazendo um reiki para umas pessoas ali, quando eu senti a presença do Chico. E aquilo para mim, eu falei: uau, o Chico, nossa! E mais não quis contar para ninguém, justamente para os outros não falarem assim: "Ah, essa menina tá maluquinha, né?". Até parece, mas não. Às vezes, alguns espíritos que trabalham sobre a mesma egrégora do Chico, ou até mesmo o Chico, porque assim, as pessoas têm muita mania de querer falar assim: "Ah, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém". Quem dera eu, o Chico Xavier, meu bem, quem dera eu ter Jesus ali dentro da sala quando eu estou fazendo o reiki, entendeu? Então, assim, a partir do momento que nós somos seres divinos, que nós temos a centelha divina dentro de nós temos sim direito e autoridade até mesmo de ter a presença do onipotente ali fazendo um reiki conosco. Então, o que que acontece? As pessoas muito ficam julgando, né? Ah, não, você não. Você com Chico? Parece. E o Chico não é um Deus. Ele foi um exemplo para ser seguido. Assim como foi Jesus, assim como Osho, como muitos outros, Buda, muitos outros que vieram aqui para a Terra, até mesmo os mestres ascensionados, que estiveram vivos aqui na Terra e chegaram no seu ápice de evolução e hoje trabalham sobre outras egrégoras e nos ajudando e nos auxiliando aqui nesta Terra. Então, assim, então, quando, discutindo aqui com você sobre espiritualidade, porque assim, eu gosto de debater, né? Porque eu também comecei a minha linhagem espiritual dentro do kardecismo, tá? Conhecendo já os códigos das leis e todas elas se fundem em várias vertentes, em várias religiões. Então, como uma teóloga que gosta de esmiuçar e vasculhar tudo, eu gosto de conversar muito sobre esses temas. Mas eu posso te dizer uma coisa: gratidão por você estar aqui hoje e de ser mais um daqueles que não estão preocupados com a opinião alheia ou o julgamento alheio. Se foi Jesus que apareceu, se foi o Chico, o que importa é que a partir dali você se permitiu ser um canalizador de mensagens. E hoje nós temos aqui o seu livro, né, que é o Laços para a Eternidade. Me conta um pouquinho como que é esse romance. Só fazendo um pequeno à parte, muita gente pensa que é uma questão de vaidade, orgulho, falar que apareceu o Chico Xavier. Para mim, tem o valor que tem pelo exemplo que ele foi, pela pessoa generosa, caridosa que ele foi, que me influenciou e influencia junto com Com outros certeza. grupos de espíritos de luz que continuam a trabalhar
e que criaram, juntamente comigo, este projeto chamado Chico Xavier e Falanges Amigas, um projeto literário que está presente também nas redes sociais. Eu concordo com você em relação ah, ao fato do aparecimento do Chico. Por exemplo, eu estive já dentro do meu consultório atendendo pacientes e eu senti ali a energia da falange do seu Bezerra de Menezes. Eu falava, nossa, seu Bezerra de Menezes, uau, tô virando popstar já. Não, mas é que a gente se sente tão pequenininho, a gente tem uma mania de colocar a gente tão minúsculo, que quando os grandes egrégoras e grandes forças estão ali para nos auxiliar, a gente acha que a gente não é merecedor. Então, isso só prova, né, que para nós e também para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui na nossa conversa, é que assim, para de se sentir pequeno, né? A gente tem que começar a se sentir grande, tão importante quanto aqueles. Porque se foi Chico ou não que apareceu para você, a intenção do mundo espiritual é que você tomasse aquele homem, aquela figura, como um exemplo daquilo que você tinha para seguir para frente. Era aquele modelo que estava prescrito para a sua vida, porque desde os seus 5 anos, antes mesmo da sua adolescência, antes mesmo da sua alfabetização, a escrita já estava presente. Primeiro como compositor e depois como um escritor. Então, eu acho muito interessante tudo isso, mas eu ainda assim, como ainda não foi respondido a pergunta sobre o seu romance, eu queria entender um pouquinho mais como é que foi, que te deu esse feeling para escrever esse romance, Laços para a Eternidade. Conta para nós aí um pouquinho, para a gente ficar com vontade de comprar o livro e saborear ele. Bom, Laços para a Eternidade não foi o primeiro livro que eu escrevi. No entanto, surgiu essa vontade de o escrever, tal como os outros, eh, por essa influência do Chico, eh, prioritariamente o Chico, mas também outros, que falam muito sobre o comportamento humano, trazendo um legado sobre como o homem e a mulher se devem comportar em sociedade na medida do crescimento que nós precisamos realizar neste planeta. O que é que nós viemos aqui fazer, de onde viemos e para onde vamos. Portanto, essas descobertas e o conhecimento de mim mesmo, o autoconhecimento, como dizia um antigo sábio, conhece-te a ti mesmo, que creio que seja o maior das sabedorias, né? Conhecer a nós mesmos, para conhecermos os segredos do universo. Então foi por aí esses mistérios, o querer descobrir, que me levou a inspirações, né? A receber inspirações para escrever. Então, esse livro, então, ele vai contar sobre a trajetória do homem e a mulher conhecer-se mais intimamente, ligado à divindade maior, Deus. É isso? Sim, sim, Muito. é uma história que começa no século XIII Uau. e sem querer dar muito spoiler sobre a história, né? Mas começa no século XIII, recapitulando, e termina no século XXI numa segunda reencarnação dos mesmos personagens. Uau, que interessante. Pessoal. Por isso que eu vou deixar a indicação do livro para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as redes sociais do Rui. Ele também tem um trabalho muito bonito que ele faz nas redes sociais, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Ô Rui, eu queria te perguntar uma coisa. Você colocou nas suas redes sociais, Chico Xavier e Falanges Amigas. O porquê dessas Falanges Amigas? Vamos aí começar a pôr fogo na internet. O que que você quer dizer com isso nesse seu canal? Falanges amigas. Falanges são grupos, né? Neste caso, falanges amigas são grupos de espíritos que nos auxiliam a cada pessoa nos seus trabalhos, Como por exemplo, na sua vida pessoal. Neste caso, Chico Xavier e Falanges Amigas, podemos falar de um bisavô meu que se insere nesse grupo e outros seres iluminados. Muitos deles, a maioria, não os identifico, apenas escrevo o que eles ditam, como se fosse um ditado na escola. Eu vou ouvindo e vou escrevendo. De outras vezes, pelo meio, vou escrevendo escrita mecânica, aquela escrita que você não sabe o que está
escrevendo e no final chega lá e vai ler e nem sabia, não tinha conhecimentos sobre aquilo e os conhecimentos apareceram lá, portanto, alguém escreveu, né? Uhum. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, uma dúvida aqui que eu tenho. Essas falanges, amigas, ela tem um bocado a ver sobre outras vertentes ou não? Por quê? Porque existe uma guerra planetária de que a minha religião é melhor do que a sua, né? Eu sou universalista, eu creio em Deus e creio em Jesus e creio em todas as falanges de luz que vêm para iluminar os seres humanos. Mas existe aquela crença limitante de que a minha igreja, ou a minha congregação, ou o meu templo, ou o meu terreiro, ou o meu centro espírita é melhor do que a religião ou do que o conhecimento do outro. Quando você traz essas falanges amigas, eu tô querendo entrar no meio da conversa, porque assim, o Chico, ele é um assunto assim para dar muita corda aí para a gente ficar 5 horas conversando aqui. Porque o Chico fala sobre vida extraterrestre, o Chico fala sobre pretos velhos, que é espíritos da Umbanda, fala sobre Exus, que também são espíritos que se manifestam na linha da Umbanda. O Chico fala sobre a comunicação com os animais. O Chico fala sobre tantas coisas, há tantas vertentes, há tantos meios. Nós sabemos que a casa de nosso pai tem muitas moradas, né? E cada morada tem uma família específica, que nós chamamos elas de falange, ok? Então, quando você coloca essas falanges amigas e sobre esses seres ou essas consciências que vêm ter com você para você escrever esses livros, chega a ser outros seres além dos desencarnados, homem e mulher, assim, normal? O Chico, na sua literatura, digamos, trazida pelos imortais, digamos assim, os espíritos desencarnados e também Somos todas almas imortais, com certeza. seres, claro, seres de outros planetas também. Portanto, o Chico trouxe livros como Cartas de uma Morta, ditado por sua mãe, e fala da população de Marte, da vida em Marte. Isso foi bastante estudado pelo próprio Chico, mas ele inseriu-se dentro do Espiritismo, trazendo uma base católica como a minha também. Mas as falanges amigas englobam a Umbanda, a Grande Fraternidade Branca, como temos a oportunidade de ver alguns mestres ascensionados aqui nos quadros atrás de você. Então engloba o budismo, a unificação das religiões. Portanto, a união de todas as crenças, de todos os credos E e, todas as vertentes, né? com certeza, Na minha opinião, Rui, conforme eu fui estudando muito, existem várias formas de buscar a Deus. E Deus, em sua onipotência, ele não colocaria uma vida apenas na Terra. Então, quando eu vejo ah, os códigos de Kardec, ele traz uma fundamentação do que você tem que evoluir na Terra como ser, como alma, porque nós somos almas imortais, porque nós temos a imortalidade de alma, no estado etérico. Por quê? Porque nós estamos num mundo de dualidade entre a matéria e entre o etérico. Então, a matéria, ela é densa e ela tem um prazo de validade. Agora, o etérico não. Ele é infinito, ele tem infinitas possibilidades, infinitas chances de se recuperar, ou de se regenerar, ou de errar de novo, e assim vai, porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, assim,
Com certeza, hoje, né, para quebrar assim alguns paradigmas, a própria ciência já compreende a existência de Deus, porque antigamente eles não acreditavam na existência de Deus. Então, hoje, através da física quântica, a gente já percebe a existência de um ser soberano, uma energia universal soberana. Então, eh, eu acredito que sim. Deus, na sua completude, ele vai dar oportunidade para desencarnados humanos, até mesmo os animais, eles não são inferiores a nós, né? Então, nós vamos percebendo que existem outras formas de vida em outras civilizações, né? Assim como existem várias raças de animais, assim como existem várias raças de humanos. Então, eu creio sim que o Chico mesmo veio de capela, né? Ele é um capelino, mas devido a algumas asneirinhas que ele andou fazendo por lá, que vai ser um assunto para uma próxima, hã, e aí ele acabou tendo que vir para cá, nesse planeta de provas e expiações, né, para viver aquilo que ele tinha que cumprir como karma, né, para purificar, né, esse karma que ele tinha. Então ele veio de diversas encarnações para chegar no ponto que ele chegou agora na última encarnação como Chico. Inclusive, temos até informações que agora o mentor dele que está encarnado, né? Então, para você ver como o processo de evolução, ele é extenso. Com certeza. Como você mencionou, Kardec já falava da pluralidade dos mundos habitados, que são as muitas moradas na casa do Pai a que se referia Jesus Cristo. Então, essa oportunidade da reencarnação em diferentes planos, diferentes mundos, em diferentes estágios, como animal, como vegetal, são experiências doadas por Deus a nós. E como você tocou num assunto no início de nos sentirmos inferiores, muitas vezes, ou superiores a alguém, nós somos todos irmãos perante Deus e temos as mesmas oportunidades, fazemos escolhas diferentes através do nosso livre arbítrio, a nossa livre escolha, e vamos assim acertando e errando e colhendo esse karma e o dharma, né? O karma o Exatamente. negativo, o dharma o positivo. Sim, sim. O karma, na verdade, ele é consequência das nossas ações. Se a sua ação foi boa, você vai colher um dharma. Se as suas ações foram más, você vai colher um karma, né? Exatamente. Então, eh, isso faz parte do processo do ser humano, né? Nós estamos aqui para conhecer, eh, cada dia mais sobre várias formas de vida, que eu digo várias formas de vida, é assim, desde a extraterrestre, desde a humana, desde você vê a particularidade de cada animal, entendeu? Cada um tem um instinto, cada um tem uma forma. Então, existe muita coisa, até mesmo no reino vegetal, né? Você vê que algumas plantas, elas sobrevivem melhor em alguns lugares, outras não, e por aí vai. Então, tudo tem o seu processo de evolução, né? Então, quando nós começamos a compreender que Deus está em todas as partes e tudo, o Espiritismo está em tudo. Se tem uma vertente que está englobada em todas as formas de culto existentes nesse planeta, é o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo ele está exatamente ligado a todas as formas do espírito, ou seja, o estado etérico do ser. Não importa que ser, seja humano, seja vegetal, seja animal, ou seja mineral, não importa. Todos nós estamos num processo. Esse planeta está num processo. A Via Láctea está num processo. Esse universo está num processo. Então, tudo está ligado ao espiritismo.
Com tudo. certeza. Todos os nossos mentores, sejam guias, sejam orixás, seja qualquer forma de culto, mas todas elas estão te ligando a uma única coisa que é extremamente importante: o amor. Deus é amor. Deus a gente não vê, mas a gente sente. Com certeza. Uma das máximas do Espiritismo, como de tantas outras religiões e filosofias respeitáveis, é a caridade. Temos como lema no Espiritismo, na doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E nós, quando conhecemos profundamente o Espiritismo, ficamos mais capacitados, conhecendo o mundo e as suas necessidades da população terrestre, ficamos mais capacitados para auxiliar não só a nós mesmos, mas a população em geral, né? Para termos um mundo melhor, que é o intuito não só do espiritismo, mas da Umbanda, do hinduísmo, do budismo, de várias religiões, de vários grupos sociais, fora as religiões também. Cada setor tem o seu papel determinante no indivíduo para o crescimento, para a manutenção da vida humana na Terra. Muito bem. Quando a gente fala sobre o planeta que a gente está vivendo hoje, que é o planeta Terra, ele está passando de um planeta de provas e expiações. Estamos no momento de transição para sermos um planeta regenerado, aliás, que vai entrar no modo regeneração. O que que você acha, Rose, sobre os espíritos que estão sendo recolhidos agora? Porque assim, como esse planeta vai entrar, ele vai se elevar, vai ser um planeta, vai deixar de ser de terceira dimensão para quinta dimensão, então aqui só vai ficar aqueles que querem se regenerar, ok? Com certeza. Então, assim, e precisamos mesmo dessa faxina, porque se essa faxina não acontecer, como é que aqueles que querem se regenerar ficam com aqueles pentelhos infernizando a nossa vida? Não há santo que aguenta, meu filho, não há nem mentor que aguenta a encheção de saco e falar, ponte que partiu, não aguento mais, tal pessoa me infernizando a vida. Como é que você vai conseguir evoluir? Então, eu acredito assim que é muito útil que passe por esse momento de regeneração, né? De passar a peneira ali, separar o joio do trigo, né? Tem alguns espíritos que eles não querem mesmo evoluir e pronto, eles vão repetir de série, repetir de ano, eles vão Com de novo para a certeza. terceira classe, só que vão lá para Quiron, Com certeza. os Muitos. repetentes. Mas assim, e aqui vai ficar aqueles que já têm a sua consciência de que agora eu quero me regenerar, eu quero ser uma pessoa muito melhor. Então você vai pertencer a essa nova terra. Agora, quando a gente ouve-se falar sobre esse processo de limpeza dos umbrais, desses espíritos que não querem ajuda e que estão sendo levados para um outro sítio, como é que fica essa questão da psicografia, para um escritor como você numa era de hoje? Te dificulta mais ou te facilita mais? Algumas das minhas obras tratam sobre o espiritismo e a psicologia, mas na época que eu escrevi, neste caso psicografia, mas também apenas inspiração minha, fui a buscar na natureza, que não era um ditado, não era uma escrita mecânica através de um espírito, mas fui escrevendo obras sobre espiritismo e psicologia. E para mim torna-se, neste momento de regeneração, do começo, né, de uma regeneração no planeta, de uma limpeza de espíritos que vão sendo levados para orbes, para planetas inferiores para se depurarem e crescerem, né, porque é o lugar que eles precisam para isso, porque não se encaixam mais nos padrões vivacionais aqui da Terra. Ainda mais agora na quinta dimensão, que é o que a gente Exatamente, está caminhando. exatamente. Então, para mim, torna-se mais fácil psicografar, me conectar ao divino, me conectar à espiritualidade amiga que
o que eu sinto, essa egrégora, essas falanges são de uma superioridade que eu posso chamar aqui, invocar o nome de Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, para dar um exemplo sobre o que ele falou, do que ele se sentia quando estava a estudar no meio dessas falanges superiores, dessa espiritualidade maior, que ele se sentia um verdadeiro crocodilo ali, quer dizer. Uhum. E você acha que isso tem agregado muito mais em relação a esse livro que você disse que você começou a desenvolver uns anos atrás sobre psicologia? Então você acha que agora esses seres superiores, mais superiores que estão hoje, canalizando informações ali através de você, então hoje eles estão trabalhando já para você dar a continuidade sobre um livro que fala mais sobre um teor ah, mais psicológico e que realmente faz sentido que isso aconteça, ainda mais na fase de transição que nós estamos vivendo agora, porque vai mexer muito com o nosso emocional. Vai ter muitos paradigmas que serão quebrados, muitas crenças limitantes que vão cair por terra, justamente porque nós estamos vivenciando uma nova era e também muita verdade, muita sujeira também que estava debaixo do tapete vai ser revelada para toda a sociedade. Tem gente que acha que a gente é maluquinho, que nós estamos falando de vidas de outro planeta, que nós estamos falando sobre mediunidade, e quando a gente fala de espírito desencarnado, e quando a gente fala de guias, ui, tem muita coisa que vai ficar explícito assim na cara da sociedade. Vai todo mundo tomar, quem não acredita, vai começar a tomar um choque de realidade. Por quê? Porque os controladores já começam a perder o poder. E isso está no livro de Apocalipse, né? Então, a Bíblia já estava ali falando sobre os finais dos tempos, o que haveria de acontecer. Então, o que a espiritualidade quer é que a gente esteja preparado psicologicamente. Eu acho muito incrível saber que você está desenvolvendo um livro sobre esse tema, porque é, de fato, o que nós estamos precisando agora. Tanto é que depois dessa doença que houve, que a gente não pode dizer o nome dela, né, devido aos meios por causa do YouTube, senão vão cortar a gente, aquele vírus que veio e que parou o mundo inteiro, esse vírus acabou, foi criado pelo homem, mas ele acabou despertando o melhor que o ser humano tem, que é a espiritualidade. E foi aí que foi o auge de começar a ter um monte de terapeutas trabalhando online, que era o único meio que a gente tinha porque teve algumas pessoas que entrou em surto. E eu acho muito interessante essa sincronicidade de você estar escrevendo justamente, ou reescrevendo justamente agora, um livro sobre um tema que está sendo de suma importância para a transição planetária que nós estamos vivendo agora. Porque se a gente não estiver preparado psicologicamente e emocionalmente para o que vai vir, porque faxina é caos. Então a gente está vendo em algumas regiões do mundo que está acontecendo algumas faxininhas ali, aqui, tá, 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 tá. Como canalizadora também, eu sei de algumas coisas que estão para acontecer, mas eles sempre nos mostram de uma forma que não, você não precisa ter medo. Você tem que estar tranquilo. Você tem que estar tranquilo. Por quê? Porque isso faz parte do processo de regeneração. Então é a mesma coisa, eu vou dar uma metáfora de a gente estar assim, pessoal, às vezes você está com um machucado, vai, você está com uma ferida aqui, vai, de repente no braço. Então, aquela ferida, a hora que você vai jogar o antibiótico ali, você vai expurgar aquilo que está ruim, aquela bactéria que está ali, para depois você receber a cura. Mas a hora que você jogar ali um antisséptico, vai estar aquele para quem viveu o antigo mertiolate sabe do que eu estou falando. Então, assim, quando nós vamos passar pelo processo de transição, nós vamos ter que passar pelo processo realmente de modificação. Vai ter que bagunçar tudo para depois reorganizar de forma diferenciada. Outro exemplo que eu vou dar, outra metáfora, você tem lá o seu quarto, você resolve tirar as roupas velhas, você resolve tirar as coisas, os objetos que você já não usa mais. Então, o que que vai acontecer? Você vai precisar
fazer o caos no teu quarto, que você vai tirar todas as roupas, roupas de cama, vai fazer aquela bagunça, e assim você vai retirando o joio do trigo, o joio do trigo. E assim, depois desse momento de caos, vem a ordem, aonde fica tudo lindo, maravilhoso, perfeito e arrumadinho do jeito que você quer. Então, é exatamente o que nós estamos passando agora nesse momento de transição planetária. Então, Rui, eu fico muito grata de saber, né, que você tem um trabalho desse. Inclusive, eu estava vendo nas suas redes sociais que você faz um atendimento gratuito para ajudar as pessoas. Conta um pouquinho para nós como é que funciona esse processo todo. Então, nas redes sociais, nós temos lá, por exemplo, no Instagram ou no Facebook, no link da bio, da biografia, temos um site onde podemos preencher uma ficha para o atendimento gratuito. É um atendimento fraterno, como é dado no centro espírita. Portanto, abranjo a parte psicológica com uma ajuda para cada área da vida. São colaboradores meus que fazem esse trabalho já há alguns anos e isso está em conjunto, é um trabalho feito em conjunto com esses livros que eu vou escrevendo para cada época que nós vivemos no mundo. Nós precisamos de uma preparação para vivenciar e para ultrapassar com sucesso. Neste caso, os livros estão direcionados para esta época que você descreveu, da transição planetária. Portanto, é de suma importância para mim próprio ler sobre isso e preparar-me. Eu vejo que as pessoas estão aceitando cada vez mais, mesmo pessoas que não são espíritas nem umbandistas, não são religiosas, mas estão cada vez mais a aceitar a parte daqueles textos de autoajuda, né? Para aprendermos a viver melhor. As pessoas estão cada vez mais espiritualizadas também, né? Isso é muito ótimo. Isso é maravilhoso. A gente vai deixar aqui embaixo os seus links para que as pessoas possam estar fazendo esse contato com você e buscando ajuda. Eu tenho muita gratidão pela sua presença aqui hoje. Eu adorei conversar com você e vou ter muitos outros temas para te chamar aqui, Rui, que a gente vai polemizar, porque existem muitas coisas dentro do espiritismo que precisa ser esclarecido, ser esmiuçado, e eu quero trazer isso para o meu público, porque assim, eu criei esse canal na intenção de quebrar tudo, entendeu? É tiro, porrada, bomba. Paula, eu agradeço de coração, a gratidão é toda minha por ter estado aqui presente e pelo convite para mais programas contigo e desejo muita paz, muita luz, muito amor e muita saúde e prosperidade a todos os seguidores do teu canal e do meu canal e de todos os seres do universo, que é o que nós mais queremos é paz para toda a gente. Um forte abraço para todos que nos assistem e deixo as últimas palavras contigo. Eu agradeço a sua presença, gratidão por estar aqui conosco. Nós vamos deixar, pessoal, os links dele aqui na descrição do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like e olha, sigam as redes sociais do Rui, Chico Xavier e Falanges Amigas. E comenta lá o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês gostariam também que ele estivesse falando aqui mas em uma outra entrevista. Um beijo, gratidão a todos pela sua atenção, paz, luz e iluminação para todos nós. Que assim seja e assim se faça.